Quem nunca se sentiu um pouco esquecido no meio de uma daquelas tempestades longas da vida, né? Pois hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais conhecidas da Bíblia, a de Noé, para a gente descobrir uma verdade poderosa. O que significa de verdade quando a Bíblia diz que Deus se lembra de nós? E lembrou-se Deus de Noé. Olha, essa frase é o ponto de virada de toda a história. É tipo uma luz que aparece na escuridão de um mundo que estava submerso. E o significado disso vai muito, mas muito além de uma simples memória. Para a gente sentir o peso dessa frase, vamos voltar um pouco na cena. A maldade tinha se espalhado pela terra e o dilúvio veio como um juízo. Claro, mas também como a chance de um recomeço. Imagina só, o mundo inteiro debaixo d'água e no meio daquele caos todo, uma única arca, flutuando. E não foi por pouco tempo, não. Foram 371 dias. Isso é mais de um ano. Mais de um ano à deriva, boiando sobre o que sobrou de um mundo. Sem ver terra firme, só esperando. A dimensão de uma aprovação dessas é... Nossa, é difícil até de imaginar. Agora, vamos pensar no lado humano da história. Tenta se colocar no lugar deles. Os meses passando, sem nenhuma palavra, nenhum sinal de Deus. É impossível não pensar no que se passava no coração de Noé, da família dele. A solidão, a incerteza, a sensação de abandono devia ser uma coisa esmagadora. Essa pergunta que ecoa na alma da gente quando o sofrimento parece não ter fim. Quando a tempestade dura mais do que a gente aguenta, é até natural questionar, né? É uma experiência que nos conecta diretamente com o que Noé deve ter sentido lá dentro daquela arca. E olha, essa citação do Spurgeon, ela é perfeita para esse momento. A gente tem essa tendência de focar na dor, né, de dar um peso enorme para ela, mas o ponto principal é que esse sentimento, por mais real que seja para a gente, ele não reflete a realidade do caráter de Deus. E é exatamente aqui que tudo muda. Aquela frase, "E lembrou-se Deus de Noé", não é só o começo do fim do dilúvio. Ela é a dobradiça que faz toda a história de restauração girar. É a ação de Deus entrando em cena de forma definitiva. Ok, vamos prestar muita atenção nisso, porque é fundamental. A palavra hebraica para lembrar, que é zakar, não tem nada a ver com trazer à mente algo que foi esquecido. Deus não se esquece. Zakar significa agir. Significa que o tempo certo chegou para ele intervir para cumprir uma promessa. Olha só que interessante esse contraste aqui. A nossa memória, a lembrança humana, é uma coisa passiva, né? É um ato mental. A lembrança de Deus é ativa, é intervenção, é ação poderosa e fiel. Não é sobre recordar um fato, é sobre resgatar, sobre cumprir o que foi prometido. Então, como é que Deus agiu? Não foi com um estalar de dedos que a terra secou. Ele usou processos, que a gente pode chamar de milagres imperceptíveis, mostrando o controle soberano que ele tem sobre a própria criação que ele julgou. Veja só o passo a passo. Primeiro, Deus envia um vento. Aliás, é o mesmo poder que pairava sobre as águas lá na criação. Depois, ele fecha as fontes do abismo e as comportas do céu. E aí, gradualmente, as águas começam a recuar. Foi um processo cuidadoso, deliberado, mostrando o poder dele não só para julgar, mas para trazer ordem de volta para o caos. Para Noé, lá dentro da arca, cada um desses sinais era um testemunho poderoso. Era a prova concreta de que, mesmo no silêncio, Deus nunca esteve ausente. Ele estava e sempre esteve no controle de tudo. E o mais legal é que essa história não é um evento isolado, um ponto fora da curva. Ela estabelece um padrão que a gente vê se repetindo ao longo de toda a Bíblia. A lembrança ativa de Deus é um tema central da fidelidade dele com o seu povo. É só olhar. Deus se lembrou de Abraão e resgatou Ló. Lembrou-se de Raquel e abriu o ventre dela. Ele se lembra da sua aliança, do clamor de quem sofre. E como diz o Salmo, ele se lembra de nós, mesmo quando estamos lá embaixo, no nosso abatimento. Agir é da natureza dele. E aqui está a parte mais bonita de todas. Essa ação de Deus não é uma recompensa por sermos perfeitos. Noé foi chamado de justo, sim, mas a salvação sempre foi pela graça. Deus age por causa de quem ele é, um Deus de misericórdia, e não por causa do que a gente merece. A gente pode se sentir à deriva na tempestade, mas a nossa fé se apoia num Deus que não apenas se lembra, mas age. Ele nunca nos abandona. E como disse George Muller, podemos confiar que no tempo perfeito de Deus, o socorro sempre virá. Porque ser lembrado por ele é ser resgatado.